Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yuri, eu faço parte do grupo de computação competitiva do Cefet NG Belo Horizonte. Eu curso Engenharia da Computação e hoje eu vou vir aqui mostrar para vocês uma solução de um problema que envolve otimização e vamos lá. Tá aqui, o nome do nosso problema é Todas as Distâncias em Manhattan. Aqui é o link, caso vocês queiram também resolver esse problema. No conteúdo, a gente vai abordar um pouco sobre otimização. Vou explicar para vocês o funcionamento do algoritmo e a resolução, desse nosso algoritmo, que vocês irão ver que será uma solução condizente, que é o nosso problema motivador. Vamos lá. Dado um conjunto de pontos, calcule a soma de todas as distâncias de Manhattan entre dois pares de pontos. Então, a nossa primeira linha vai conter o número n, que serão números de pontos. As linhas a seguir serão os pontos x e y, A nossa saída deverá imprimir o somatório, de todas as distâncias. E aqui a gente possui as restrições e vale ressaltar que essas restrições são restrições muito importantes para que a gente possa fazer o nosso algoritmo e o nosso código de maneira eficiente. Então, vamos lá. Primeiramente, o nosso n, que será o nosso número de pontos, ele terá que ter uma restrição de ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2 vezes 10 à quinta. Enquanto os nossos pontos x e y terão a restrição maior ou igual a menos 10 à nona e menor ou igual a 10 à nona. A gente pode ver aqui, que o nosso n foi 5, nessa entrada de exemplo. Aqui a gente tem x1, y1, x3, y2, x2, y4 e assim até o fim. E a soma de todas essas distâncias será 36. Vou mostrar aqui para vocês. A definição, como estou falando para vocês, é um algoritmo que envolve uma otimização. Estamos trabalhando aí com valores muito grandes e se a gente não abordar de uma maneira específica, esse nosso problema será um problema que dará uma dor de cabeça, porque a gente vai ficar entrando com valores grandes, enfim, não passará no nosso tempo de execução. A gente vai tomar um TLE. Então vamos lá. A otimização é uma busca por uma lógica assim, que faça com que esse código tenha o menor custo possível, Então, ele vai sair de uma complexidade ruim e a gente tenta trazer ele para uma complexidade aceitável para que assim ele possa ser um código bom para passar o tempo do nosso juiz. E como foi dito, vamos calcular as somas de todas as distâncias de Manhattan entre todos os pares únicos de pontos, de n pontos. Então, qual que é a ideia? A ideia é separar, fazer em duas partes isso. Uma primeira parte vai ser a parte de ordenação com a soma de prefixo e a segunda parte vai ser a decomposição desses pontos, a diferença desses pontos. E como estamos tratando de valores muito altos, se a gente faz de uma maneira, a gente aborda esse problema de uma maneira casual, eu diria, a gente acabaria se esbarrando em uma solução que seria muito grande, que seria uma solução quadrática. E como são valores enormes, como 10 à nona, que quando eu for mostrar a solução em código, vocês verão até que a gente vai ter que utilizar outra forma, Isso aí seria inviável. Porque a gente estaria, no final das contas, calculando a diferença entre os pontos iniciais, assim, y, vamos colocar y0, yi, e x0, xi, e valores muito grandes, isso aí seria bem custoso para o nosso algoritmo. Então, a ideia principal aqui é, vamos dividir, afinal, dividindo
a gente vai ter que uma parte será feita no tempo x, a outra parte será feita no tempo y, e na soma de x e y a gente terá uma complexidade que será menor do que a complexidade ON ao quadrado, né? Que é uma complexidade quadrática. Então, vou mostrar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês o algoritmo. Tá aqui. Vale ressaltar, né? Como eu estava falando, estamos tratando de valores grandes, então vamos utilizar aqui 128 bits. Aqui está a nossa função principal, que vai ser a nossa função que irá calcular esse prefixo e esse prefixo e esse 1D, né? Então vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração aqui? A gente vai ordenar esse array P, vamos inteirar ele ordenado, mantendo a soma de prefixo dos elementos que já foram vistos. Vamos somar as distâncias de PI para todos os elementos anteriores e adicionamos esse valor à resposta total. É isso. Essa é a lógica dessa função. Já nessa outra função aqui, é uma função que irá apenas imprimir esse valor. Como estamos falando de um valor muito grande, então essa função ela é implementada justamente para isso, para lidar com esse valor muito grande, que será a resposta nossa. Dentro do nosso main, temos dois vetores, né, dois vectors, que irão ser para a coordenada x e coordenada y. Eles serão inicializados aqui a partir deste for, que será baseado no número de pontos. A gente vai ter n linhas a seguir a partir disso. A nossa resposta vai ser baseada na nossa função, então a gente vai chamar a nossa função para o valor x, a nossa função para as coordenadas y. Tá aqui. Calculamos, fazemos a soma delas, guardamos na nossa resposta, vamos printar e dar uma quebra de linha, né? Vamos ver se vai passar. Vamos enviar aqui. E foi. Como vocês podem ver, o código foi aceito. Aqui tá os casos de teste. E vamos lá, né? Olha que curioso. E como eu falei para vocês, o nosso n aqui é esse valor. E que a gente tem os pontos x, ponto y. Então a gente está trabalhando com valores muito grandes. Se a gente aborda esse problema sem ser da maneira da divisão e da soma dos prefixos, esse problema não passaria, porque ele seria um problema de complexidade quadrática, como eu já expliquei, e olha o tamanho desses valores. Entendeu? Então, assim, não é algo que vale a pena, é algo que dá sim para otimizar, e esse problema é justamente isso, é testar a nossa otimização. Então é isso, pessoal. O vídeo se encerra por aqui. Aqui na tela tem o QR Code para que vocês possam seguir o GCC no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários. Assim que possível, estarei respondendo todos vocês. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.